Ainda não deu hora nenhuma. Não se pode ouvir. Não há relógio aqui perto. Dentro em pouco deve ser dia. Não, o horizonte é negro. Não desejais, minha irmã, que nos entretenhamos contando que fomos. É belo e é sempre falso. Não, não falemos nisso. De resto, fomos nós alguma coisa? Talvez, eu não sei. Mas ainda assim, é belo falar do passado. As horas têm caído e nós temos guardado silêncio. Por mim, tem estado a olhar a chama dessa vela. Às vezes treme, outras se torna-se mais amarelada, outras vezes empalidece. Eu não sei por que é que isso se dá, mas sabemos nós, minha irmã, por que se dá qualquer coisa. Falar do passado, isso deve ser belo, porque é inútil e faz tanta pena. Falemos, se quiserdes, de um passado que não tivéssemos tido. Não, talvez o tivéssemos tido. Não dizeis senão palavras. É tão triste falar. É um modo tão falso de nos esquecermos. Se passeássemos, onde? Aqui, de um lado para o outro. Talvez isso vai buscar sonhos. De quê? Não sei, porque eu havia de saber. Todo esse país é muito triste. Aquele onde vivi outrora era menos triste. Ao entardecer eu fiava, sentada à minha janela. A janela dava para o mar e às vezes havia uma ilha ao longe. Muitas vezes eu não fiava. Olhava para o mar e esquecia-me de viver. Não sei se era feliz. Já não tornaria a ser aquilo que talvez eu nunca fosse. Fora daqui, nunca vi o mar. Ali, daquela janela, que é a única de onde se vê o mar, vê-se tão pouco. O mar de outras terras é belo? Só o mar das outras terras é que é belo. Aquele que nós vemos dá-nos sempre saudade daquele que não veremos nunca. Não dizíamos nós que íamos falar sobre o nosso passado? Não, não dizíamos. Por que não haverá relógio neste quarto? Não sei, mas assim sem um relógio tudo é mais afastado e misterioso. A noite pertence mais a si própria. Quem sabe se poderíamos falar assim se soubéssemos a hora que é. Minha irmã, em mim tudo é triste. Passo dezembros na alma. Evito olhar para aquela janela. Sei que de lá se vêm os montes. E eu já fui feliz dos montes outrora. Eu era pequenina, eu colhia flores e pedissem que não mais me tirassem antes do entardecer. Não sei o que isso tem de irreparável que me dá vontade de chorar. Onde isto pode ser? Quando virá o dia? Que importa? Ele vem sempre da mesma maneira. Sempre, sempre, sempre. Decidimos não o fazer. Breve raiará o dia, e com a luz, os sonhos adormecem. O passado não é nada senão um sonho. De resto, eu nem sei o que é sonho. Se olho para o presente com muita atenção, parece-me que ele já se passou. Como se dá qualquer coisa? Como ela se passa? Como é por dentro do modo como ela se passa? Ah, falemos, minhas irmãs, falemos todas juntas, falemos alto. O silêncio começa a tomar forma, começa a ser coisa. Sinto envolver-me como névoa. Ah, falai, falai! Para quê? Fito-vos a ambas e não vos vejo logo. Parece-me que entre nós aumentaram-se os abismos. Preciso cansar a ideia de que vos posso ver para chegar a ver-vos.
Este ar quente é frio por dentro, daquele que toca na alma. Eu devia agora sentir mãos impossíveis passarem-me pelos cabelos. É o gesto com que falam das sereias. Ainda há pouco, quando eu não pensava em nada, eu estava pensando no meu passado. Eu também devia estar a pensar no meu. Eu já não sabia em que pensava. No passado dos outros, talvez. No passado de gente maravilhosa, que nunca existiu. Ao pé da casa de minha mãe, corria um riacho. Por que é que não correria? Ou por que é que correria mais longe ou mais perto? Há alguma razão para qualquer coisa ser o que é? Há para isso qualquer razão verdadeira e real, como as minhas mãos? Sinto-me desejosa de ouvir músicas bárbaras, que neste momento devem estar tocando em palácios de outros continentes. É sempre longe da minha alma. Talvez porque quando criança corri atrás das ondas à beira-mar. Levei a vida pelas mãos entre rochedos, maré baixa. Quando o mar parece ter cruzado as mãos sobre o peito e ter adormecido como uma estátua de anjo, para que nunca mais ninguém olhasse. As vossas frases lembram-me a minha alma. É talvez por não serem verdadeiras. Mal sei que as digo. Repito-as seguindo uma voz que não ouço, que mais está segredando. Mas eu devo ter vivido realmente à beira-mar. Sempre que uma coisa ondeia, eu amo-a. Há ondas em minha alma. Quando ando, embalo-me. Agora eu gostaria de andar. Não faço porque não vale nunca a pena fazer nada. Sobretudo o que se quer fazer. Por mim, amo os montes. Eu já fui feliz além dos montes outrora. Aqui, desse lado, é que a vida é sempre feia. Do lado de lá, onde mora minha mãe, costumávamos sentar à beira dos tamarindos e falar de ver outras terras. Tudo ali era longo e feliz, como o canto de duas aves. A floresta não tinha outras clareiras senão os nossos pensamentos. E o nosso sonho era que as árvores projetassem no chão outra calma de que não suas sombras. De certo, foi ali que vivi. Eu e não sei mais quem. Dizei-me que isso foi verdade, para que eu não tenha de chorar. Eu vivia entre rochedos e espreitava o mar. A orla de minha saia era salgada e fresca, batendo nas minhas pernas nuas. Eu era pequena e bárbara. Hoje tenho medo de ter sido. No presente parece-me que durmo. Falai-me das fadas. Nunca ouvi ninguém falar delas. O mar era grande demais para fazer pensar nelas. Na vida aquece ser pequeno. Erais feliz, minha irmã? Começo a tê-lo sido outrora. As árvores viveram mais do que eu. E vós, minha irmã, por que não falais? Tenho horror de aqui a pouco vos ter já dito o que vou vos dizer. As minhas palavras presentes, mal eu as digo, pertencerão logo ao passado. Ficaram fora de mim. Não sei como, rígidas e fatais. Falo e penso nisto em minha garganta, e as minhas palavras parecem-me gente. Eu tenho medo maior do que eu. Sinto em minha mão, não sei como, a chave de uma porta desconhecida. E toda eu sou ou um amuleto ou um sacrário que estivesse com consciência de si próprio. É por isso que me apavora ir, como por uma floresta escura, através do mistério de falar.
E afinal, quem sabe se eu sou assim? E se é isto mesmo que sinto? Custa tanto saber o que sentimos quando reparamos em nós. Falai, portanto, sem reparardes que existes. Não ieis dizer quem és? A pessoa que fui outrora já não se lembra de quem sou. Pobre da feliz que fui. Eu vivi entre a sombra dos ramos. E tudo em minha alma é folhas que estremecem. Quando ando ao sol, minha sombra é fresca. Passei a fuga dos meus dias ao lado de fontes, onde molhava, quando sonhava de viver, a ponta dos meus dedos, tranquilos. Às vezes, à beira dos lagos, debruçava-me e fitava-me. Quando sorria, meu sorriso era misterioso nas águas. Meus dentes tinham um sorriso só deles, independente do meu. Era sempre sem razão que eu sorria. Falai da morte, do fim de tudo, para que eu sinta razão para sorrir novamente. Não falai de nada, de nada. Está mais frio, mas por que é que está mais frio? Não há razão para estar mais frio. Está mais frio que está. Para que é que havemos de falar? Cantar é bem melhor. O canto, quando a gente canta, parece uma pessoa alegre, que entra de repente no quarto, sem medo. Não vale a pena, minha irmã. Quando alguém canta, eu não posso estar comigo. Tenho que não poder recordar-me. E depois, o passado que era novo torna-se outro. E eu choro por uma vida morta que trago comigo e que não vivi nunca. Nunca há tempo para cantar. Mas sempre há tempo para cantar. Breve será dia. Guardemos silêncio. Assim a vida o quer. À beira da minha casa natal havia um lago. Costumava-me sentar à beira de um tronco de árvore e esticar as pernas para que as pontas dos dedos encostassem na água. E olhava excessivamente para as pontas dos pés, mas não para ver. Não sei porquê, mas parece-me que este lago nunca existiu. Lembrar-me dele é como não lembrar-me de nada. Quem sabe se foi isso que vivi? Pôs-se a fazer sua uma outra pátria, uma outra espécie de país, outras paisagens, outra gente, outra vontade de andar pelas ruas e debruçar das janelas. Cada hora ele construía em sonho essa falsa pátria. Ele nunca deixava de sonhar. De dia, a sombra curta das palmeiras grandes, orlada de bicos, no chão arento e quente. De noite, deitado na praia de costas e não reparando as estrelas. Durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia num sonho contínuo a sua nova terra natal. Todos os dias ele punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Breve, ele ia tendo um país que há tantas vezes já havia percorrido. Milhares de horas lembrava-se já de ter passado ao longo de suas costas. Sabia de que cor era o crepúsculo numa baía do norte, de como era leve e com a alma recostada no murmúrio da água, quando
O mar se abria quando o navio passava num porto do sul, onde passara outrora. Minha irmã, por que é que vos calais? Não se deve falar demasiado. A vida espreita-nos sempre. Toda hora é materna para os sonhos, mas é preciso não saber. Quando falo demais, começo a separar-me de mim. Isso faz com que eu compadeça de mim própria e comece a sentir mais com o coração. Vede, o horizonte empalideceu. O dia não pode já tardar. É preciso que eu continue a contar sobre meu sonho? Contai sempre, minha irmã. Contai sempre. Não pareis de contar, nem repareis nos dias que raiam. O dia nunca raia para quem encosta a sua cabeça nas horas sonhadas. Continue a contar o vosso sonho. Ele é tão real que não faz o mínimo sentido. Não pareis de contá-lo, ele é como se fosse música para minha alma. Sim, contarei mais dele. À medida que o vou contando, é a mim também que o conto. São 3 a ouvir. 3 não sei. Não sei quantas. Não faleis assim. Contai depressa, contai outra vez. Não faleis enquanto os podem ouvir. Nós nunca sabemos quantas são as coisas que ouvem, veem e vivem. Voltai ao vosso sonho, o marinheiro. No que sonhava o marinheiro? Ao princípio, ele criou as paisagens. Depois criou as cidades. Criou depois as ruas e as travessas. Uma a uma, cinzelando-as na matéria da sua alma. Uma a uma as ruas, bairro a bairro, até as muralhas dos cais de onde ele criou depois os portos. Uma a uma as ruas, e a gente que as percorria e que olhava sobre elas das janelas passou a conhecer certa gente. E eles conhecendo as vidas passadas e as conversas. E tudo isso era como quem sonha paisagens e as vai vendo. Depois viajava, recordando, através do país que criara. E assim foi construindo o seu passado. Breve tinha uma outra vida anterior. Tinha já nessa nova pátria um lugar onde nascera, os lugares onde passara a juventude, os portos onde embarcara. Tinha os companheiros de infância e depois os amigos e inimigos. Tudo era diferente de como ele o tivera. Nem o país, nem a gente, nem o seu passado próprio se pareciam com o que havia sido. Exigis que continuei? Causa-me tanta Causa-me tanta pena falar disso. Agora que vos falo, aprazia-me falar sobre outros sonhos. Continuai, mesmo que não saibais por quê. Quanto mais vos ouço, mais não me pertenço. Será bom mesmo que continueis? Bom, não faz diferença o que dizemos ou não dizemos. Velamos as horas que passam. O nosso mister é inútil como a vida. Num dia que chovera muito e o horizonte estava incerto, o marinheiro cansou-se de sonhar. Quis retornar à sua pátria verdadeira, mas não se lembrava de nada. Percebeu que ela não existia para ele. Oh, minhas irmãs, há alguma coisa que não sei o que é que poderia explicar tudo isso. A minha alma esfria-me. Mal sei que tenho estado a falar. Falai-me, gritai-me para que eu acorde, para que eu saiba que estou aqui, que há coisas que são apenas sonhos. Não sei, não ouso olhar para as coisas, mas esse sonho, como continua? Não sei como era o resto. Mal sei como era o resto. Por que haverá mais? Mas o que aconteceu depois disso? Depois? Depois de quê? Depois de alguma coisa? Um dia veio um navio... só pode ter sido assim. Um dia veio um navio e passou pela ilha. E o marinheiro não estava lá. Talvez tivesse regressado à pátria. Mas a qual? Sim, a qual? E o que teriam feito ao marinheiro? Sabê-lo-ia de alguém? Por que é que me perguntais? A resposta para alguma coisa? Será absolutamente necessário, mesmo que nesse seu sonho,
Que tivesse havido um marinheiro e uma ilha? Não, minha irmã. Nada é absolutamente necessário. Mas como acabou o sonho? Não sei. Nenhum sonho acaba. É esse vazio que chamo de vida? Não falemos mais. Tenho medo do que posso ter despertado com o sonho que acabei de vos contar. Tenho medo de que Deus proibisse esse sonho. Com certeza ele é real demais para que ele permitisse. Não pensemos mais. Isso aconteceu na noite. Não falemos nisso, nem a nós próprios. Foi-me tão belo escutar-vos. Não digais que não. Bem sei que não valeu a pena, e é por isso que achei belo. De resto, a sua voz parecia-me música, e talvez por ser música, deixa-me descontente. Tudo é descontente, minha irmã. Os homens cansam-se porque tudo muda. Os homens que passam provam-no, que mudam com tudo. Mas por que é que continuamos falando? Não sei. Por que é que se morre? Talvez por não ter sonhado bastante. Talvez, mas se fosse assim, fechássemos em sonho e talvez, esquecendo a vida, a morte nos esqueceria. Não, minha irmã. Nada vale a pena. Minhas irmãs, já é dia. Vede, a linha dos montes maravilha-se. Por que não choramos? Talvez nada disso seja verdade. Todo esse silêncio, essa morta, o dia que está chegando, sejam apenas sonhos. Falar mais baixo. Talvez ela possa nos ouvir, talvez ela já até saiba para que servem os sonhos. Não sei. Não desejais que nos calemos. Tudo é inacreditável, tanto na Ilha do Marinheiro como aqui. Vede, o horizonte sorri ouro. Não sei por que é que a vida se dá. Olha para ela. Os olhos tão parados, tão tristes. Chorastes, minha irmã. Chorastes com efeito. Talvez. Não importa. Que frio é isso? Dizei-me. Dizei-me qualquer coisa. E se o marinheiro for a única coisa real disso tudo e nós apenas um sonho dele? Não faleis mais. Não faleis mais. Isso é tão estranho que deve ser verdade. Não continueis. O que eis dizer, não sei o que é, mas deve ser demais para a alma poder ouvir. Tenho medo do que não chegastes a dizer. Vede, vede, é dia já. Vede o dia. Fazei tudo por reparar de só no dia real, ali fora. Vede-o, vede-o. Ele consola. Não penseis, não olheis para o que pensais. Vede-o a vir, o dia. Ele brilha como ouro numa terra de prata. As leves nuvens arredondam-se à medida que se coloram. Se nada existisse, minhas irmãs, se tudo fosse qualquer modo, absolutamente coisa nenhuma, por que olhastes assim? Ah, não me abandoneis, falai comigo, falai ao mesmo tempo do que eu para não deixar de sozinha a minha voz. Tenho menos medo à minha voz do que a ideia da minha voz, dentro de mim, se for reparar que estou falando. Que voz é essa com que falais? Parece que veio de uma outra espécie. Não sei, deve ser a minha voz tomada de medo. Medo de tudo, medo dessa conversa, medo desse dia que não raia. Começo a me esquecer, mas dá vontade de gritar para que exprima todo o horror que está dentro de mim. Por que me contais essa história? Parece-me que vós, a sua voz e o sentido do que diz são três entes diferentes, como três criaturas em que falam e andam. São realmente três entes com vida própria e real. Talvez Deus saiba por quê. Mas por que continuamos falando? Quem nos faz continuar falando? Por que não percebemos que já é dia?
Talvez alguém nos desperte. Meu maior medo, um medo feroz dentro de mim, que a qualquer momento possa entrar alguém por aquela porta e nos despertar, nos chamar. Por que me contastes a vossa história? Já não sei. Já não lembro o que contei. Parece que faz tanto tempo. O que queremos? Já não sei se é falar ou não falar. Não falais mais. Me sinto presa, me sinto cansada a tudo isso. Não sente que há uma aranha te prendendo aqui? Não sei. Não sinto mais nada. Não sinto minhas sensações como algo que se sente. Não sei quem estou sendo. Quem está falando com a minha voz? Ai, escutai. Quem foi? Nada. Não ouvi nada. Quis fingir que ouvi alguma coisa para crer que tivesse algo a se ouvir. Ai, que horror íntimo. Quem é a quinta pessoa neste quarto que estende o braço sempre que estamos a sentir algo? Para que falais mais? Não cabe mais horror dentro de mim. Prende-se à língua todos os meus sentimentos. Por que me olhastes assim? Ah, é agora. Sim, é agora. Sim, alguém acordou. A gente que acorda. Quando alguém chegar, tudo isso acabará. Até lá, façamos crer que tudo isso foi um sonho. Um sono que estivéssemos a dormir. É dia já. Vai tudo acabar. E no fim disso, podemos ver, minha irmã, que vós sois a única a ser feliz, porque acreditais no sonho. Por que é que me perguntais? Por que eu contei? Não, não acredito.